Ei, você que está me assistindo, pensa naquele assunto mais chato que você tem que estudar, ou aquela coisa que você não gosta de jeito nenhum, você tem aversão a estudar aquele tipo de assunto, aquele conteúdo. Agora imagine que você pode fazer isso de uma forma totalmente diferente, que você vai gostar de aprender e vai ser muito mais fácil, divertido. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje. Basicamente, eu estava dando uma pesquisada, olhando algumas coisas, já fiz alguns vídeos sobre isso, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre como a gente pode utilizar essas novas tecnologias, tipo ferramentas de inteligência artificial e algumas outras coisas, para poder facilitar nos seus estudos e na forma como você aprende as coisas, né? Então, um dos meus últimos vídeos aí foi sobre como você pode criar um quiz de estudos com inteligência artificial, que ele pega ali os seus documentos, os seus PDFs, e gera quizzes de estudos para você, para poder te ajudar. Mas o que eu pensei? Por que não ir além? E, claro, né, por que não tentar facilitar isso para a maioria das pessoas? Às vezes você está estudando sobre algum assunto, seja você uma criança, um adolescente, ou alguém de um nível maior aí, de uma idade maior, está tentando aprender alguma coisa, e muitas vezes essa coisa é meio chata, meio maçante, às vezes você não quer aprender sobre aquilo ali, você não quer ficar lendo vários textos chatos e outras coisas. Então, o que eu pensei? Por que não transformar toda essa jornada do aprendizado em algo mais leve, algo mais divertido e mais incrível ainda? Foi tendo essas ideias aí, que eu pensei em desenvolver formas, né, como que eu poderia transformar esse aprendizado. E aí que surgiu a ideia de criar RPGs de texto épicos, visuais, com imagens e vários detalhes sobre qualquer assunto de estudo. Então, basicamente, a ideia principal aqui é que a gente adicione qualquer arquivo de estudo, né, conteúdo de estudo na nossa plataforma aqui, no nosso RPG que a gente gerou, e ele vai criar isso para você, vai criar uma história toda baseada nessa sua questão de estudos, né, nesse seu assunto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui mais detalhadamente como isso funciona, o poder que isso tem, das ferramentas aí para melhorar e expandir todo o seu conhecimento, sua criatividade, e também para atrair mais pessoas, novas pessoas para esse mundo do aprendizado, dos conhecimentos, e facilitar bastante. Então, antes de eu ir direto ao assunto, né, falar da questão do RPG, de estudos, você pode transformar o conhecimento, né, o hábito de aprender, eu preciso dar uma introdução rápida nas ferramentas que eu estou utilizando aqui, que eu acho que é interessante para a maioria das pessoas. Então, eu tenho utilizado bastante esse ecossistema do Google AI Studios, que ele tem muitas ferramentas de IA, não só para desenvolvimento de código, mas para várias outras coisas, né? Eu já falei nos outros vídeos também, vocês podem assistir lá, eu vou deixar aqui na tela e vou deixar no card também, na descrição. Vocês podem dar uma olhada lá, mas vocês têm várias funções, várias aplicações que vocês podem estar utilizando aqui. E aí, o que eu fiz, né? Eu primeiro já vim utilizando algumas dessas coisas aqui, o próprio chat de prompt aqui, você pode pedir várias coisas para ele, como um IA, o jeito que ele vai te responder e tudo. E aí eu já estava tentando utilizar também essa função de build aqui, né? Que é para criar aplicações que elas conseguem rodar nativamente dentro desse ecossistema. Então eu já tenho aqui algumas que o próprio Google disponibiliza, né? Uns templates prontos para algumas aplicações, vocês podem ir testando aí, da curiosidade de vocês, vai do tanto que vocês quiserem mexer. E o que eu fiz de primeira forma, né? Que eu até comentei para vocês agora há pouco, foi essa parte aqui de criar um quiz de estudos. Então eu tenho um vídeo muito detalhado sobre isso aqui, explicando todos os elementos, como que vocês devem fazer, o prompt que vocês devem usar, que vocês devem criar e tal, para poder gerar isso aqui. Que também funciona no mesmo esquema. Você coloca um PDF, um arquivo de estudos, e ele vai criar para você um quiz para te ajudar, tem várias funções. Só que eu pensei em melhorar isso. Então, como que eu fui fazendo isso aos poucos, né? Eu vim aqui nos meus aplicativos, vocês veem que tem aqui um monte de cópia que eu fui tentando gerar, que eu fui tentando criar, que eu fui tentando mexer. E aí, eu fui tentando falar, eu quero que você desenvolva para mim um quiz de estudos, um método novo, né? Porque eu tive a ideia de transformar um conteúdo de estudo em um jogo. Então, eu pensei nisso, falei, como que eu posso implementar isso? Então, eu vim aqui e pedi um prompt para ele, né? Digitei o prompt que eu queria, como que ele queria que isso fosse criado, e ele gerou isso para mim. O foco aqui não é muito nessa parte da IA criar, e sim mais do jogo em si, né? Como que vocês podem utilizar essas ferramentas e o poder que isso gera também nessa questão de conhecimento. Então, já vou pular direto para a parte do jogo pronto, para poder mostrar para vocês as funções que ele tem aqui, que vocês podem estar utilizando, se vocês quiserem reproduzir ou melhorar, ou se vocês tiverem outras ideias também, para poder crescer aí essa questão aí dessa comunidade, dessa diversificação, e também de facilitar, né, fazer que seja mais fácil, mais interessante para as pessoas buscarem esses conhecimentos e não ficar nesse método que é sempre o mesmo, engessado ali para aprender as coisas. Aí, se vocês vierem aqui, ó, vocês veem aqui,
Ele tem todo um código que é o aplicativo aqui, que a IA do Google gerou para mim, bem organizadinho, com todas as funções, tudo que precisa, né, para poder funcionar. Eu queria passar para vocês aqui o poder de gerar vários tipos de criações aqui, aplicações. Vocês podem fazer para qualquer tipo de coisa, algum projeto que vocês estão querendo desenvolver ou algo do tipo. Então, se eu reiniciar aqui, ó, eu consigo ver aqui, RPG educacional, Pergaminho Arcano. Essa imagem aqui eu também gerei com a IA para poder fazer isso aqui para o meu jogo de estudos. Então, eu clico em iniciar a aventura, ele vem aqui, ele pede para eu selecionar um PDF. Então, eu escolhi algum assunto que muitas vezes é mais chato para as pessoas aprenderem, que talvez não seja tão interessante, que eu acho que é física. Eu também não gosto muito de aprender sobre física, às vezes fica meio chato. Então, eu escolhi aqui, já tinha baixado alguns arquivos, né? Aí eu escolhi aqui e coloquei iniciar a aventura, né? Então, ele vai iniciar para mim aqui. Enquanto ele está carregando, aqui no canto vocês podem ver, ó, tem toda um guia de aventura, tudo que tem das funções do jogo. Então, você tem o conceito do jogo, né? Que ele transforma qualquer material em uma aventura de RPG, que é mais dinâmico para crianças ou adolescentes aí que estão, às vezes tem dificuldade de concentração, ou alguma pessoa que tem um déficit de atenção, alguma coisa que tem dificuldade de se concentrar em algum tipo de conceito ali, de estudos, pode ser bem interessante. E aí eu também pedi para ele, né, eu tive essa ideia, e eu pedi para ele transformar as classes do RPG, né, em arquétipos de tipos de aprendizado. Então tem pessoas que são mais visuais, que é melhor, né? Tem gente que são melhores em escutar, tem gente que é melhor em aprender fazendo, um aprendizado mais ativo ali, que também é o meu caso. Tem gente que é melhor lendo, basicamente, né? Só lendo. Então, você tem aqui as 4 classes que você pode escolher. Você tem toda a interface aqui, mochila, inventário, árvore do saber e códices. Isso aqui são os conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da jornada. Então, o jogo ele tem um sistema que quando um assunto ele está interligado com o conhecimento que você está buscando aprender, por exemplo, de física, ele vai deixar aquela palavra escrita lá, marcada, né, de forma, uma cor diferente, ele vai guardar isso num códice, numa aba ali separada que você pode checar depois. Ele tem, você vai ganhando pontos de habilidades, e aí para poder você ir avançando na história, você tem que responder, aí às vezes você vai ter um puzzle ali, né, vai ter um quiz, um questionário que o mestre lá que a história vai te entregar para você avançar para uma área diferente. Você tem toda uma parte visual que é interessante também. Se você ficar ausente por um tempo, ó, aqui, quiz do alvorecer. Se você ficar ausente por um tempo, ele cria um espírito da memória que aparece para poder te fazer umas questões ali para te ajudar a relembrar sobre um assunto. E você tem todas essas questões aqui, questões muito visuais também. Você consegue salvar e continuar de onde você parou. Essa parte aqui é bem interessante, eu achei bem legal. Basicamente, todas as ideias fui eu que tive, né? Eu fui melhorando aqui, a IA gera o código para mim, mas eu meio que tive essa ideia de desenvolver isso aqui. E aí aqui você tem aqui você pode escolher o seu caminho, né? Se você clicar em avançar aqui, ele te conta a história do lugar que você está, de onde você está, onde você vai nascer ali. Você tem toda uma historiazinha para poder jogar essa história de acordo com os conhecimentos, né? Então eu vou escolher o que eu acho mais legal para mim aqui, que é o artesão cinético, que é essa pessoa que aprende mais de forma ativa, né? Então, mexendo, fazendo, utilizando as mãos ali, fazendo, respondendo questões. E agora vocês podem ver aqui que ele está criando para mim. Então, já vou aumentar a tela aqui para mostrar para vocês. Ele está forjando o mundo para mim. Então, isso aqui é bem interessante. Como vocês podem ver aqui, ele criou para mim aqui. Eu fui pedindo o que eu queria, né? Então, aqui ele tem uma fotozinha do meu personagem, tem os meus atributos, as características do arquétipo que eu escolhi. Aqui eu consigo responder, digitar, né, se eu quiser responder alguma questão, ou falar com o mestre que está me contando a história, ou pesquisar, por exemplo. Se eu clicar aqui, eu posso examinar essa área que eu estou. Ele cria para mim aqui uma imagenzinha, ó, da área que eu estou, onde que eu nasci no jogo, né, a localidade, num formato pixel art, então que chama bastante atenção. Eu consigo ler aqui a história, ó. Se eu quiser avançar aqui, eu consigo ler onde que eu tô, as coisas onde que eu tô fazendo aqui, né, o desenrolar da história. Então, ó, aí, por exemplo, se eu ler aqui, ó, vocês podem ver, a verdade sobre o movimento dos corpos está escrito no próprio tecido de Atelgard. Então, para desvendá-la, você deve primeiro compreender as leis de Newton. Então, basicamente, ele está misturando o conteúdo que eu dei para ele, uma história épica incrível, uma jornada que vai te deixar mais cativado para aprender, você vai conseguir lembrar mais das coisas. Isso aqui é incrível, eu achei o poder que tem isso aqui para cativar os jovens a aprender sobre assuntos é muito interessante, é uma ferramenta muito poderosa.
Eu posso diminuir aqui para olhar. Se eu ver aqui, ó, eu tenho um Grimório, né? Que eu posso desbloquear algumas habilidades. Eu tenho aqui também uma mochila que eu vou ter itens que eu vou pegando durante a história. Eu tenho as missões ativas e as missões que eu não fiz ainda. Então, por exemplo, aqui eu tenho a primeira missão, né? Que é para explorar a clareira e para eu começar a desvendar os princípios fundamentais que governam o movimento dos corpos, revelando as leis de Newton, começando pela definição de força. Então, isso aqui é um complemento muito bom. Você está ativamente ensinando as crianças ali sobre um conteúdo de forma que elas vão gostar de aprender, os jovens ou até pessoas mais velhas também. Então, aqui eu tenho uma árvore uma árvore de saber, que eu tenho os pontos de conhecimento que eu vou adquirindo durante a campanha. Eu tenho o códice, né, que me indica me dá os conceitos básicos que a gente tem que aprender na física, para eu poder vir aqui dar uma lida. Se às vezes eu não souber o que é, eu consigo ler. Isso aqui vai ficando tudo anotado. Aqui eu tenho o diário da aventura, né, que tem um histórico de tudo que já aconteceu na aventura. Então, eu consigo pegar isso aqui para eu poder ler depois e revisar as coisas a história que eu já passei, as missões que eu já fiz, o que eu já aprendi. Eu consigo vir aqui e mexer nisso tudo. Então, eu tenho as páginas aqui que ele vai adiantando para mim. E se eu vier aqui, ó, igual eu mostrei para vocês aqui, ó, aqui eu tenho um mapa. Então, meu personagem está no local que ele nasceu. Se eu mudar para o lado aqui, ele vai começar a pensar, né? E vai criar para mim uma nova localidade, como se eu estivesse indo para uma nova posição no mapa. Ele muda para uma nova área, então ele desenha uma nova paisagem, me dá um texto novo, e tudo isso é de acordo com as características que eu pedi para ele, né? Que eu dei o material de estudo e tal. Então vocês conseguem ver aqui que eu ainda não achei nenhum item, eu ainda não achei, não tem nada na mochila, né? Mas eu tenho as missões ativas. Então aqui ele gerou de novo aqui a missão, né? Aqui eu tenho o mapa até onde que eu já andei, né? Então eu cliquei aqui, andei essas casas para o lado aqui. Eu tenho os meus pontos de conhecimento, o códice do conhecimento aqui, que é o que eu falei, né? Que ele vai te entregar aqui toda essa questão dos conhecimentos que você precisa saber. E aqui você tem todo o histórico, né? Então eu posso vir aqui também, por exemplo, eu posso vir aqui e pedir para examinar a área, por exemplo. Então ele vai pesquisar a área, ele vai fazer como se eu estivesse jogando ali um dado, um negócio, né? Como que tem no sistema de RPG mesmo, ele vai examinar a área para ver o que eu consigo encontrar. Então, ó, eu adicionei aqui, ele me deu um novo códice. E aí é meio que eu tivesse andado na área, né? Então, se eu consigo vir aqui, ó, cadê aqui? Aí ele me deu um novo códice. Então, eu posso pesquisar de novo, por exemplo, que eu estou investigando mais ainda a área. Então, ele está desenhando uma nova paisagem para mim aqui, que eu estou vendo aqui, ó, ele me deu mais conhecimento ainda, mais códice aqui de conhecimento. E aí, basicamente, a ideia principal é essa, né? Você pode seguir toda a história aqui. Então, ele fala aqui, ó, limite de forças. Ele tem escrito aqui o que são limites de forças. Então, as partes do conteúdo que são mais interessantes para relacionar com o seu estudo ali, você consegue aprender aqui. Claro que isso aqui está um protótipo bem inicial, tem que melhorar bastante coisa, tem que organizar bastante coisa. Aí ele já me deu aqui a nova área, elevação dos ventos. Aí ele me dá um novo texto, me dá força-peso, me fala, faz umas analogias para mim, faz bastante coisa. E aí eu consigo vir aqui, ó, eu tenho 5 pontos de conhecimento adicionados, tenho aqui os elementos todos aqui, né? Tenho aqui o diário da aventura, as missões ativas, tenho tudo. Eu ainda tenho que configurar algumas coisas, mas eu não queria deixar de perder a oportunidade de mostrar para vocês aqui, fazer esse vídeo. Então, basicamente, é isso que eu queria passar de ideia nesse vídeo aqui, o poder que vocês têm de utilizar essas novas ferramentas para criarem várias coisas, utilizar a imaginação de vocês e para fazer esses tipos de criações diferentes e várias outras coisas. E no final, tenho utilizado bastante, eu já fiz alguns vídeos tentando recriar jogos famosos com inteligência artificial, então acho que é bem legal. E aí eu tô com a ideia de criar essa série no canal aqui, tentando explorar esse lado da criatividade para desenvolver novas coisas, porque eu tenho bastante essa questão da criatividade e eu gosto bastante de ficar pensando, pondo essas ideias em prática. Quando você tem um assistente aqui para poder te ajudar nessa parte, porque muitas coisas que me impediam, né, de desenvolver isso aí era a questão da programação, que eu acho que é fundamental você aprender, ok? É interessante que você aprenda e tudo mais. Só que para você desenvolver essas ideias aqui mais rápidas, tentar fazer protótipos, tentar criar algumas coisas, o limite é a sua criatividade de vocês. Então, vocês podem ir refinando aí, pedindo novos códigos, pedindo essa organização toda aí. Então, é bem interessante.
Basicamente foi isso que eu quis passar no vídeo, esse poder, né? Eu mostrei para vocês aqui, tem um poder gigantesco e transformador do conhecimento. Então você consegue mestrar aí conhecimentos chatos que a pessoa tem que aprender com novas ferramentas. Então até que você que é um professor mesmo, ou você que é um estudante, quer desenvolver algum projeto aí, não tem tanta ideia do que pode ser, né? Então você pode tentar fazer isso aí. Eu já tenho algumas ideias para lançar para próximos vídeos também. Então talvez você pode criar aí um simulado, né? Um simulado ultra realista de concursos, que pode te dar aí uma especialização naquela banca para poder gerar um simulado específico de concurso, ou sei lá, um tutor de redação que pode te ajudar com a análise em tempo real ali dos seus textos, né, que você escreve à mão. Ele consegue fazer uma análise para poder te ajudar, ou coisas mais específicas. Tudo vai depender da criatividade de vocês aí, o que vocês querem desenvolver. E basicamente é isso. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. E fiquem ligados até o próximo vídeo. E até mais.